Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês novamente, né? E preparados para mais uma aula, e hoje aí de filosofia. Vamos dar continuidade lá a nossa aula online. Lembra que anteriormente a nossa última aula foi online, né? E nós debatemos sobre a liberdade, né? E a tia passou até aqui uma tarefinha aí para casa, né? Foi aqui questões aí abertas para vocês escolherem. Aí diz, ó, marque um X nas imagens que você considera que representam a liberdade, tá? E aqui no Mão na Massa, né, pense na conversa que teve com seus colegas e escreva um pequeno parágrafo sobre o assunto, sobre liberdade, que a gente refletiu novamente. Além das videoaulas também da tia, que retratou bastante, né? Aí nas videoaulas anteriores, né? Que fala aí sobre pensamento, sobre a liberdade, reflexão sobre a liberdade. A tia até colocou alguns vídeos, né? Referente aí à liberdade. E ainda continuando aí em busca, né? Aí vamos aqui, ó. Certo? Aí, há 4 definições aí para a liberdade, certo? Acompanhe aí na página 297, junto com a tia. Aqui, esse que está aí em rosa. Aqui, ó. Veja que tem aí, ó, liberdade, né? Substantivo feminino. Aí tem definição 1. Faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria vontade ou determinação. Ou seja, eu determino a minha liberdade, né? Aí, no 2, na definição 2, seguindo aí, ó, 2. Diz aí, poder de exercer a liberdade dentro dos limites impostos por normas definidas. Ou seja, eu ter minha liberdade, né? Sempre seguindo algumas normas, né? Algumas regras diante do convívio em que eu estou ali vivendo, né? Exemplo, vamos dizer que você está em casa, né? Aí você quer ter a liberdade, vamos dizer, de assistir um filme, né? De brincar com determinado jogo. Mas aí, para você ter essa liberdade, você tem as normas. Ah, vamos dizer que a mãe diz, filho, você já terminou de arrumar o seu quarto? Já terminou a tarefa? Então, após essas normas, você terá aí a liberdade. Então, é isso aí que fala, sempre respeitando, no caso, o seu convívio, né? Essas normas, certo? Tipo as regras, né? Como se fossem aí as regras, né? Então, aí, definição 3. Estado ou condição de homem livre. Aí, no caso, retrata, de fato, o homem livre, né? Ao mundo aí, como foi lá o caso da águia, né? Que ela estava aprisionada, ela não era livre, mas ela nem sabia, na verdade, que era águia, né? Como foi lá na aula anterior. E aí, por fim, a definição 4 aí, ó, a última aqui, definição 4, confiança e intimidade. Aí veja que está aí entre parênteses, às vezes abusiva. Por quê? Porque às vezes a gente quer abusar daquela liberdade, né? É como eu citei no exemplo antes da questão das normas. Aí vamos dizer que eu fico, não, deixa eu jogar logo, deixa eu brincar logo. Então eu fico querendo ter a liberdade sem antes cumprir as minhas normas, os meus compromissos, né? Então é preciso assim a gente tudo ter dentro dos limites, né? Então eu quero minha liberdade, quero, mas eu tenho o meu limite. Eu quero, não pode no momento, então eu tenho que respeitar aquela norma, né? Aquela regra. É isso que aí sempre fala, não querer ser
abusiva, né? Não querer ir além dos limites, sempre respeitando, não é isso? Então aí, ó, tem uma mão na massa, aqui abaixo, a respeito aí do que a gente acabou de ver sobre o dicionário aí, certo? Sobre a definição de liberdade aí, nessas 4 definições. Então tem aí, ó, no dicionário pesquisado foram encontradas 4 definições sobre liberdade. Em grupos, como infelizmente não vamos poder, né? Converse sobre cada uma das definições, que a tia até abordou aqui um pouco, né? Aí, em seguida, façam um cartaz desenhando cada um dos exemplos encontrados por vocês. Apresentem o resultado a seus colegas. Então, tia, eu não tenho cartolina para montar o cartaz. Então, o que a tia a tia vai estar sugerindo? Vocês montam com folhas mesmo, certo? E fazem aí e envia para a tia, certo? Para a tia poder estar vendo e até depois estar montando um pequenos slides aí com essas fotos para que todos possam estar visualizando, certo? Então faz e manda para a tia, será muito importante, não esquece, tá? Aí, dando continuidade, então a tia recapitula já, que vai essa aqui, o mão na massa para casa, mas será com a lupa na mão também, certo? Vamos continuar aí. Pensar sobre a liberdade. Ó, só que antes de debatermos isso aqui, a tia vai estar mostrando aqui essa realidade aumentada, certo? Você já parou para pensar na causa pela qual você está aqui? Por que o mundo existe? Por que você estuda nessa escola? São perguntas com as quais, algum dia, vamos nos deparar na vida. Outra pergunta que acompanha aquelas que mencionamos é a seguinte: o que causou tudo isso? Quando a gente acredita que as coisas que acontecem no mundo foram causadas por algo, estamos dizendo que essas coisas foram determinadas a acontecer assim, porque não poderia ser de outro jeito. Isso se chama determinismo. O determinismo é o contrário da liberdade. Por quê? Se a gente for parar para pensar, quando dizemos que alguém é livre, queremos dizer que essa pessoa tomou decisões sem influência nenhuma, ou seja, que não foi influenciada por causa nenhuma no mundo. E você, o que acha? O mundo é determinado pelas causas ou é livre? Com qual das duas formas de pensar você concorda? Existe um jeito de equilibrar esses 2 pontos de vista? Então, viram aí o vídeo sobre o determinismo, né? Ou seja, determinar, né? Então, veja que aí nessa imagem, também aqui no livro de vocês, mostra aí ele na dúvida, né? Aí como se fosse vários caminhos e ele para escolher um desses caminhos. Que aí cabe a ele a própria escolha, né? A liberdade. Mas aí vem as reflexões que nós vimos aqui na página anterior, né? Precisamos determinar, mas porém sempre lembrando das normas, das regras, né? Porque se tudo fosse totalmente livre, mesmo de fato, sem existir as normas, como seria o mundo, né? Sem existir normas, as regras, algo aí a cumprirmos, né? Seria, né, uma bagunça, né? Imagina a casa da gente, vamos colocar agora sentido assim, para entender um pouco melhor. Imagine a casa da gente toda bagunçada, né? Tudo assim, fora do lugar, lixo no chão. Então, isso aí seria, imagine um mundo dessa forma, sem normas, totalmente aí livre para fazer tudo o que quiser, né? Então é por isso que fala aí, ter a liberdade, sim, ter as escolhas, né? Ter a determinação, que vai de cada um, a gente determinar, mas sempre lembrando aí, no caso das normas, né? Das regras, não, peraí, vou seguir esse caminho, mas aí o que é que causa esse caminho?
né? Como aqui retrata aí um pouco. Vocês podem estar fazendo essa leitura, certo? A tia está dando aqui o resumo, mas aí vocês podem estar fazendo a leitura aí novamente. Esse caminho porque tudo que a gente vai fazer vai ter uma causa, né? Como aqui fala. Então, peraí, se eu seguir esse caminho, terá essa causa. Esse terá, então aí eu vou refletir, né? Qual será o caminho que eu devo escolher, né? E aí eu determino e vou seguir, né? A minha liberdade com a devida norma, né? Aí a cumprir, certo? Então, diante aí, é isso, gente. O Mão na Massa da 297 e Com a Lupa na Mão 298, tá bom? E a nossa aula de hoje fica por aqui, galerinha. Um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Então é isso, gente. O Mão na Massa da 297 e Com a Lupa na Mão 298, tá bom? E a nossa aula de hoje fica por aqui, galerinha. Um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.